parece que alguém estava defendendo que teve aquele papo todo de doutrinação em escola, só que o papo já foi para esse lado. Então vamos falar sobre doutrinação em escola no Brasil, então. Ok, vamos abordar o assunto. A pessoa estava aí querendo falar sobre doutrinação em escola. Eu vou dar os meus 50 centavos sobre doutrinação em escola. Escolas no Brasil. Doutrinação em escolas no Brasil é inegavelmente real. Eu fui vítima de doutrinação de extrema direita em escola. Eu tive vários professores que se desviavam do conteúdo da matéria para fazer ensinamentos abertamente políticos da direção de direita delas. Por exemplo, eu lembro que eu tive uma professora de ciências que, mesmo eu fazendo uma denúncia a respeito, ela se recusava a ensinar teoria da evolução, que era o assunto do currículo, e chamou no lugar até um pastor um dia para ensinar sobre como o ateísmo é ruim, e inclusive ela é professora de ciências, mas me fez assistir o filme Deus Não Está Morto, e ela chegou ao nível de chamar um colega meu que era ateu de macaco, não no sentido como, não como insulto racial, mas porque se diz aquilo que ateus acreditam que pessoas evoluíram do macaco, sabe? E, inclusive, com esse tipo de horror, uma outra professora minha de história, e dizem que de história todo mundo entre aspas, woke, né? Mas parava a aula, que era uma aula sobre o conceito de nova ordem mundial, no caso, hegemonia dos Estados Unidos depois do fim da Guerra Fria, e deu a se entender no que era isso no livro, para, em vez de falar sobre o assunto literalmente no currículo, começar a falar de teoria de conspiração, inclusive de coisa de Illuminati, de cabala satânica dominando o mundo, de alienígena, porque ela era ufóloga também, então parava a aula de assuntos geopolíticos para falar de Illuminati e de alienígena. Mais uma vez, mesmo com eu fazendo minha mãe ir na escola para reclamar a respeito disso, porque eu quero aprender sobre o currículo, sabe? Eu não quero aprender sobre alienígena. Todo respeito aí dos ufólogos. Nenhum respeito pro o resto do pessoal da conspiração, não. Só para os ufólogos. Tem muito ufólogo que não é pessoa problemática. Assim, não acredita em alienígena, mas tem ufólogo que não é pessoa ruim. Verdade seja dita. Só que eu quero aprender o que está no currículo, sabe? Eu não quero ficar vendo esse tipo de coisa quando eu vou na escola. Todos os dois casos eu denunciei, teve mais casos também. Por exemplo, teve uma colega nossa que se identificava como lésbica que foi tão perseguida na escola que a gente estudava que ela foi obrigada se encontrou obrigada a sair, de tanto de pregarem contra a identidade sexual dela. Outro exemplo, eu tive essa mesma professora aí, ufóloga das teorias de conspiração. Ela parava a aula também para ensinar sobre a respeito de como se diz o termo. Ela do nada via com os papos de ai, não pode mais ser hétero hoje em dia. Se um casal hétero se beija hoje em dia, as pessoas chamam a polícia. Eu lembro que nesse dia eu, inclusive, perguntei, ô professora, me responde quantos casais héteros já foram agredidos com uma lâmpada fluorescente? Aí eu fui para a coordenação por causa disso. Essa é a doutrinação que realmente existe nas escolas do Brasil. Esse é o fenômeno real de doutrinação do Brasil. Então, tipo, existe doutrinação na escola brasileira? Existe esse tipo. E esse é o tipo que a direita não fala e que o pessoal que quer conciliar com esse tipo de ideia não fala também. Não tem nenhuma proposta para lidar a respeito, porque escola sem partido a gente sabe que era uma campanha só para assediar professor de esquerda. Só para, tipo, Karl Marx está no currículo, literalmente está no currículo, porque você gostando ou não, você querendo aceitar ou não, Karl Marx mudou a história da humanidade. Ele tem que ser estudado em aulas de sociologia e de história, e foi um sociólogo muito influente também, um dos três grandes. Assim, eu tenho todas as minhas discordâncias com Karl Marx, eu não sou marxista, eu não sou materialista. Eu, inclusive, creio que a sociologia do Proudhon é melhor, mas assim, eu não vou disputar. Me ligaram no jogo, vocês verem como é a coisa. Me ligaram mais cedo na vida real para atrapalhar, agora me ligam no jogo. Enfim, sabe, eu não vou ficar igual esse pessoal que fica passando pano para teoria de conspiração e para denuncismo contra professor, campanha de filmar professor no meio da escola. Gente, isso é muito errado, sabe? Professor é uma das professora, é uma das profissões mais bonitas que existe, sabe? E você ainda vai pegar essa pessoa e submeter ela ao estresse de estar sendo vigiada, filmada às vezes, de ficar pensando, ok, o que que eu vou falar? O que que eu vou falar para não me acusarem de doutrinação? Sabe? Porque hoje em dia aquilo, como eu já tinha dito, Marcus Weber, ou Weber, depende de como se prefere pronunciar,
Karl Marx está no currículo por causa da importância histórica. Se você fala demais a respeito do assunto, você já recebe uma acusação de doutrinação. Você vai ver o jeito, o personagem, o cidadão não sabe nem definir o que doutrinação é. A solução do governo Bolsonaro, quando tentou fazer alguma coisa a respeito, foi começar a perseguir professor. Mais uma vez foi ensinar coisa que literalmente está no currículo. E esse é o grande problema para esse pessoal, sabe? Porque eu não vejo esse pessoal fazendo denúncia de, mais uma vez, a professora homofóbica, professora que se recusa a ensinar evolução, que se recusa a, sabe, tocar em partes da história que muitas vezes pintam a imagem da igreja que não são muito boa, que não é muito boa, até porque a igreja cometeu inegavelmente cometeu uma enorme quantidade de erros. Sabe, não existe uma preocupação com essa doutrinação que é a doutrinação real. Agora, fazendo um questionamento mais profundo, é um fato que a escola vai ensinar civilidade. Sabe? É um fato que a escola ensina e vai te ensinar a ser uma pessoa decente. Ela vai te passar valores além do currículo. A questão é, quais valores deveriam ser ensinados já que isso vai acontecer? Pergunta para vocês, inclusive quem quiser deixar nos comentários, gostaria de ouvir a resposta de vocês. O valor cível que vai ser ensinado por meio dessa convivência escolar, e deveria ser teoria de conspiração? Deveria ser homofobia? Fundamentalismo religioso? Ou ele deveria ser ensinamento de tolerância? Ou ele deveria ser respeitar diferenças? Ou ele deveria ser sobre os direitos humanos e sobre, sabe, assuntos humanitários? Assuntos que realmente vão formar um cidadão melhor, que vai saber criar um mundo melhor. É você ver qual é a real preocupação e qual é a real intenção e agenda dessa conversa toda de vamos acabar com a doutrinação. Você quer acabar com um tipo de doutrinação, que é justamente a doutrinação do não usemos meios termos aqui, de coisa decente. A própria escolha do que vai estar num currículo é uma escolha ideológica. Quais áreas da matemática vão ser ensinadas não é uma escolha técnica, é uma escolha ideológica. Por exemplo, álgebra, matemática financeira. A gente vai precisar disso? O aluno vai precisar disso? Sim? Não? Para quê? Isso necessariamente bate com a sua visão. Bate no sentido de se encontra. No sentido de vai mostrar um lado da sua visão de mundo. Isso é um fato. Tendo visto esse quesito, claro que tem que ensinar o aluno a ser uma pessoa decente. Claro que tem que ensinar ele a tolerar. A teoria da evolução. Tem que ensinar o Big Bang. Tem que ensinar sobre erros e grandes crimes históricos contra a humanidade. Para que essas coisas não sejam repetidas. Tem que ensinar o porquê fascismo foi ruim. História do fascismo. Essas coisas. História antifascista. História do fascismo, no caso com viés antifascista. Tem que ter viés sim, tá? Não tem que fazer educação neutra sobre o fascismo, tipo, decida você se o fascismo é ruim ou não. Não, porra, o fascismo é ruim e pronto. Não tem que passar pano pra ninguém, não, sabe? Não tem que ter palhaçada, não. Tem que saber que o fascismo é explicitamente ruim, porque isso é um fato histórico. Doutrinação nas escolas. Não tem do tipo certo. Essa é a resposta final de eu, Samu, Mr. Propaganda pelo vídeo. Não tem doutrinação do tipo certo. Tem doutrinação demais do tipo errado e tá faltando do tipo certo, que ensina as pessoas a serem pessoas decentes. Eu sou a favor da doutrinação progressista na escola, porque já que não existe escola que não doutrina, eu, mais uma vez, sou a favor da doutrinação pela tolerância. Falo mesmo. Não quero ficar de palhaçada aqui no meio de vocês.